Olá, hoje nós vamos tratar de um dos nossos temas iniciais, que eu comentei com vocês, inclusive, no nosso vídeo de abertura do nosso canal. Vamos falar sobre as mudanças climáticas. O que são essas mudanças climáticas, como elas estão ocorrendo, suas causas e consequências. Mas para a gente poder entender a problemática da coisa e a importância que ela tem para nossas vidas, para o planeta em que vivemos, e para a vida de todas as demais espécies que sobrevivem e evoluíram aqui no nosso planeta, nós precisamos entender como se deu os primeiros processos que ocorreram aqui na Terra, para que chegássemos até o momento atual. Segundo a ciência, o nosso planeta se formou há cerca de 5 bilhões de anos, Na época em que aí o sistema solar estava se formando, o nosso planeta entrou em processo de formação também, E durante esses 5 bilhões de anos, uma série de fenômenos físicos, químicos, que envolvem todos esses elementos aqui que nós falamos, a água, a luz do sol, os gases que formam a atmosfera, foram de extrema importância. Essas interações químicas que se deram esse longo período, de existência da Terra, foi que, aos poucos, vieram produzindo um caldo de cultura necessário para que a vida biológica surgisse e evoluísse até o momento presente como nós conhecemos, Esses mesmos elementos básicos aí que compõem e são responsáveis pela manutenção da vida na Terra, eles são responsáveis também pelo nosso clima da Terra, por manter esse equilíbrio, em que a Terra se apresenta hoje entre atmosfera e superfície. É na atmosfera que se dão os principais fenômenos químicos ocorridos em nosso planeta e físicos, É na atmosfera que se dão os principais fenômenos climáticos que ocorrem no nosso planeta, Então, estudando a atmosfera, nós podemos entender melhor como funciona a questão do clima no nosso planeta. E esse clima, ele não é único, ele varia de acordo com a região do planeta, Porque aí tem uma série de fatores que vão influenciar nessa questão dessa variação do clima. Um deles é, inclusive, a luz solar, como essa luz chega até o nosso planeta. Maior intensidade numa região, menor intensidade em outra região, aí a gente vai ter regiões mais quentes, regiões mais frias, outras geladas, Isso tem a ver com a própria sistema de orbitação da Terra em relação ao Sol, com a questão dos movimentos que a Terra faz, que é a translação, que se gira ao redor do Sol, a sua própria inclinação em relação à estrela, como o nosso planeta se posiciona no espaço. Tudo isso tem a ver com a questão de clima do nosso planeta. Mas há uma outra questão que é de extrema importância, Esse clima, como nós chamamos, que é esse momento em que a Terra se apresenta na atmosfera, ele é formado por vários fatores. Um desses fatores é a temperatura, e a temperatura ela está relacionada diretamente, com a luz solar. Esse calor que é emitido, toda essa energia que chega até nosso planeta, é emitido pela nossa estrela, o Sol, ele fica, grande parte dele, aprisionado aqui na superfície. A nossa atmosfera deixa esse calor passar, filtra parte dele, inclusive, aprisiona uma parte e a outra se dissipa para o espaço. Então, esse calor interno aqui é que vai dar essa medida, de grandeza que nós chamamos de temperatura. Um outro fator é a umidade, que tem a ver com o elemento água, A quantidade de água que existe no nosso planeta é muito grande, cerca de 70% do planeta está coberto de água, E essa água, ela vive num processo de movimentação contínua entre a superfície e a atmosfera. Isso a gente chama ciclo da água, A luz solar incide sobre os oceanos, os rios, os lagos. Essa incidência,
provoca a evaporação dessa água e ela passa do estado líquido para o gasoso e vai para a atmosfera terrestre em forma de vapor. Grande parte dela fica aqui também, né, na superfície, na parte mais baixa da nossa superfície. A gente chama isso de umidade, né? E quanto maior a umidade, menor o calor, porque faz uma regulação dessa temperatura, a umidade. Um outro fator importante é a chamada pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Olha só, embora não pareça, mas os gases que estão aqui circundando o nosso planeta, eu falei alguns deles nesse instante, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, né? Eles circundam aqui, formando uma camada ao redor do nosso planeta. Eles têm peso, porque eles são matéria. Eu sempre digo para os meus alunos: você quer ver que o ar tem peso, que o gás tem peso? Pega o botijão de sua casa, quando ele está vazio, o botijão está leve, quando ele está cheio, o botijão está pesado. Isso mostra que o oxigênio, o hidrogênio, os gases da atmosfera pesam, porque são matéria. Não é isso? Tem massa, obviamente. Então, o que é que acontece? Essa massa, esse peso que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra, nós chamamos de pressão atmosférica. E essa pressão, ela é muito importante na formação dos climas também. Então, nós temos aí 3 fatores básicos, né, na formação do clima: a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. Bom, tem outros elementos também que vão compor e que vão mudar e alterar o clima de região por região do globo terrestre. Aí tem a maritimidade e continentalidade, que é a proximidade ou não dos oceanos, né? Quanto mais próximo, mais úmido; quanto mais para dentro dos continentes, mais secos. A questão da latitude, em que nós, né, a distância do meio da Terra, do Equador para os polos, isso a gente chama de latitudes. Então, quanto mais próximo dos polos, mais gelado; quanto mais próximo do Equador, mais quente. Isso tem a ver com o posicionamento que eu comentei aqui antes, né, da Terra em relação à estrela, ao Sol, né? O período da própria translação, né, desse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tudo isso tem uma influência direta no clima da Terra. Então, não é um fator, não é um elemento único, é um conjunto de processos que ocorrem no nosso planeta. Então, esse conjunto de processos, ele vem se desenvolvendo há 5 bilhões de anos. Ele vem produzindo uma atmosfera, uma superfície capaz de a vida biológica não só surgir, mas se manter durante os últimos milhares de anos. Ou seja, o nosso sistema Terra se mantém num equilíbrio. A quebra desse equilíbrio, desse sistema, é que nós vamos chamar então de mudanças climáticas. E por que essas mudanças estão se dando? Bom, aí nós vamos ter que ver em vídeos futuros, né, que nós teremos aqui, para tratar de cada um das consequências, das causas, né, e desses efeitos que têm provocado as mudanças do clima, ou seja, a alteração desse equilíbrio entre temperatura, umidade, pressão, né, e os fenômenos químicos físicos que ocorrem na superfície e na atmosfera do nosso planeta, ok? Por falar em clima, é bom que a gente faça uma diferenciação aqui para a gente começar a entender um pouco o que é clima e o que é tempo. Clima e tempo é a mesma coisa? Não, clima e tempo não é a mesma coisa. Clima é, como nós chamamos, uma condição genérica, eu já falei aqui, que se apresenta o equilíbrio entre atmosfera e superfície terrestre durante um período, né, do nosso tempo geológico, do tempo da Terra, certo? Já o tempo é uma conotação de momento, do que está acontecendo na atmosfera naquele momento. Eu olho agora, estou vendo aqui a atmosfera através da janela e eu estou vendo um tempo nublado. Está cheio de nuvens, embora a gente esteja no verão, né? Mas o céu está totalmente nublado com nuvens escuras. Então a gente diz: o tempo está carregado hoje, vai chover, é indício de chuva. O tempo está nublado. Se por acaso tivesse um dia bonito, de sol quente, com
aquelas nuvens brancas, aquele céu azulado, aí a gente diria, pô, o tempo tá bom, o tempo tá limpo, vai dar praia, muito sol hoje, certo? Então essa condição de momento é o que define o tempo atmosférico. Já o clima não, o clima é uma condição mais longa, que envolve todos aqueles fatores e elementos que eu citei a vocês aqui antes, e que a gente vai ver com mais calma em vídeos futuros. Mas no momento é bom que a gente entenda o que é clima e o que é tempo, e como o clima é importante para a vida na Terra, como ele se formou e se construiu, né, a atual condição climática do planeta ao longo de 5 bilhões de anos, e quais fatores foram importantes nessa construção. E nós vimos aqui aquele ensinamento básico da professora lá do fundamental, a água, a luz, o oxigênio, assim a gente contém vida na Terra, mas é uma complexidade, né, que envolve esses elementos. Está certa a informação da nossa professora saudosa lá do Fundamental 1, mas não é só isso. Há uma interação de muitos outros elementos e de muitos outros fatores que fizeram com que o nosso planeta evoluísse e chegasse à condição atual. Porque o clima está mudando, nós vamos ver também, né? Aí nós vamos ver que elementos introduzidos nesse sistema, através das atividades humanas, estão produzindo alterações, né? Que fatores externos da natureza criada, né, em nosso planeta, estão interferindo nesse equilíbrio do sistema, né? Ou seja, estão provocando as chamadas alterações climáticas. E isso a gente vai ver em vídeos futuros, tá ok? Um grande abraço, continue acompanhando os nossos vídeos, espero que eu tenha sido bastante eloquente, né, e didático. Vou procurar ir melhorando, sempre colocando nossos vídeos de uma forma bem clara, bem objetiva, com uma linguagem popular, evitando termos técnicos, termos, né, que dificultem a nossa compreensão. Afinal, nem todo mundo é geógrafo, nem todo mundo é químico, físico, nem todo mundo é climatologista, né, para poder entender de terminologias técnicas, científicas. Por isso a gente tem que procurar um linguajar mais simples, mais adequado, para que o entendimento seja mais claro por parte de todos os nossos ouvintes e internautas. Certo? Pessoal, dá um joinha aí se você gostou do nosso vídeo. Participa do nosso canal aí se inscrevendo nele, divulga os nossos vídeos, certo? Contribua para que a gente possa continuar aqui espalhando a informação de uma forma correta, de uma forma honesta e levando a ciência a todos os cantos, né, da nossa sociedade. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.